Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse podcast é patrocinado pela Bíblia da Lei da Atração. Quer saber como a Lei da Atração pode te ajudar em relação a todas as áreas da sua vida? Clica no primeiro link da descrição e saiba como. Aqui, nesse vídeo podcast, a gente vai falar sobre a 16ª lei dessa série chamada 33 Leis Espirituais do Universo. Nessa 16ª lei, a gente vai falar da Lei da Coragem, né? E hoje tá faltando gente corajosa, na verdade, né? Coragem tem a ver com um princípio muito importante em relação a você, né? A gente pode até falar em relação à determinação, em relação ao que você precisa fazer, né? Inclusive, a gente vai trazer aqui o verdadeiro conceito, né, da palavra coragem e vai te ajudar ainda mais nessa compreensão que a gente sempre traz aqui, né, da Alquimia da Mente. Até se você já é nosso aluno, nossa aluna, sabe que toda compreensão pode te ajudar em relação a isso, né? Em relação a esse entendimento melhor, né, sobre a sua própria vida. Começo de tudo, então, eu vou começar aqui passando para você a verdadeira origem da palavra coragem, né? Muita gente às vezes acha que, na verdade, coragem significa algo, mas você vê que, na verdade, é aquela confusão, né, que foi passada aí ao longo de milênios, em relação ao domínio, né, da ordem, o domínio, às vezes até mesmo poder, né, político em relação às pessoas. Mas a palavra coragem vem do latim, coraticum, né? E nesse caso, derivado, né, coraticum é derivado de cor, né, que significa coração, né? Porque nas antigas civilizações, no caso os romanos, né, pela noção que eles tinham naquela época, que o órgão, né, o coração, era a sede dessa qualidade que a gente está falando, que é a coragem. Então, para os romanos, eles conceituavam, né, a palavra coragem porque tinha a ver com o coração. Olha que interessante, né? Eu vou agora construir junto com vocês. Então, coragem não tem nada a ver com determinação ou fé, né? Primeiro de tudo. Isso foi, né, levado ao que a gente acha hoje. Se para os romanos a palavra coragem significava coração, por que será que os romanos acreditavam nisso? E aí eu vou trazer para você o que a gente, né, sempre toca no assunto, até por ser embaixador do Instituto HeartMath, que é a neurociência do coração. Quando a gente começa a meditar, né, praticar mindfulness, atenção plena, quando você começa a viver no momento presente, cada vez mais você vai entender que os seus órgãos, o seu corpo, né, a mente e o espírito é uma trindade, uma tríade unificada. Nada vem do nada, tudo tem um propósito, tudo é matemático, tudo é geométrico. E quando você começa a entender sobre isso, você começa a ver que o coração também é uma sede, né, uma fonte de inteligência, né? Então a gente pega aí os três cérebros que você tem, né? O cérebro, né, o encéfalo que a gente tem, né, dividido em várias áreas, em vários lobos, né? O sistema nervoso que basicamente a gente acha que só é aqui, mas a gente vai ver que não, né? O coração tem 40 mil neuritos sensoriais, então ele pensa, ele age, é o que a gente poderia dizer no conceito de intuição. Então uma intuição sempre vem do coração. E ao contrário do pensamento do seu cérebro, você pode cair numa falácia, às vezes numa dúvida, no medo. O coração não sente medo, é uma certeza, você sabe que tem que ir por ali. Como também você tem um terceiro cérebro, que é o seu sistema digestivo, que tem 1 milhão de neurônios, né? E não sou eu que estou falando, né? Às vezes o pessoal fica meio cético, negativo sobre isso. Só procurar, joga no Google depois, você vai achar aí as pesquisas científicas. Bacana? Por que eu quero dizer isso? Porque os romanos já sabiam que o coração emite ondas eletromagnéticas, mas não do jeito que a gente entende hoje. E aí a pessoa vai falar hoje, mas porque nós somos mais evoluídos. Nananina não. As antigas civilizações elas eram, né? Tanto que o que a gente aprende nos livros é sempre achar que, na verdade, a tecnologia de hoje é maior que a de ontem, né? Não é verdade. Então, os romanos trouxeram de alguém, né? E a grande maioria das vezes a gente vê o fluxo, vieram dos gregos. E os gregos aprenderam com quem? Com os egípcios. E os egípcios aprenderam com o que a gente chama de egípcio, porque era Kem, né? Kemet, naquela época. Aprenderam com outras civilizações. Atlantes veio de outro, né? Lemúria, Mu, Anunnakis, outras civilizações, galácticas, extraterrenas e assim por diante, tá? Então, assim, essa tecnologia era utilizada por eles. Por que eu tô falando tudo isso? Porque coragem vem disso. Coragem é um conceito de utilizar seu coração para te levar onde você quer. Olha que louco, olha que maravilhoso esse conceito. Porque o que acontece hoje com você é, você só usa essa partícula, que também é super importante.
Mas olha como uma tríade, uma trindade, você também tem o cérebro, você tem o coração e você tem o sistema digestivo. Então você não tem só uma fonte de inteligência, uma fonte de sabedoria ou uma fonte de conhecimento. Você tem o coração também. Quanto do seu dia você desenvolve o seu coração? Então você se concentra, você ouve o seu coração, né? Nada. A grande maioria das pessoas vai falar nada, né? Então por isso que na verdade às vezes falta coragem. Ai, Diego, falta coragem, né? E o que acontece na maior parte das vezes, as pessoas vão colocando nome aos bois, né? Ah, porque eu não sou uma pessoa corajosa, eu não nasci corajoso. Eu nasci assim, eu sou assim, né? Síndrome da Gabriela, vitimista, né? Ou mesmo ansiosa por resultados, fome do futuro, ou mesmo uma pessoa triste, depressiva, que aí vai ser uma fome do passado, né? Ao invés de contemplar aquilo que foi, quer voltar para lá, né? E não funciona assim, a gente sabe. A lei do universo, ela é infalível, ela é perfeita, né, da existência. Então, quanto mais você tiver maturidade, e aí a gente tem a coragem infantil e a coragem madura. O que é uma coragem infantil? É uma coragem, eu preciso de coragem hoje para fazer o que eu preciso fazer, mas amanhã você já não tem coragem. É como se você estivesse tomando uma droga, um medicamento, que tem um prazo de validade, né? Tem um princípio ativo ali, uma química, né? Química orgânica, né? Nossa, eu adorava essas aulas, eu adoro química. E aí, no caso, depois, esse tipo de resultado vai acabar, e é normal, né? Isso você vai ver na química. Mas ao contrário, por exemplo, de uma coragem madura, ela sempre vai existir, independente das dificuldades, independente daquilo que você passar, porque você sabe que a lei é assim. Por isso que a gente fala muito da lei natural para vocês, porque a lei natural é infalível, ela sempre vai existir, independente se a humanidade estiver desse jeito que a gente está, independente da tecnologia que nós estivermos, ou mesmo imagina se quebrasse tudo, né? Um sistema, né? Então, financeiro, energético, todo, como um todo. É a mesma lei, né? Então, se serve para nós, como todos os planetas, todas as civilizações possíveis, né? E impossíveis para os olhos humanos, vamos dizer assim, porque a gente é muito arrogante nesse princípio. E aí você vai conseguindo entender que se a coragem vem daqui, né, do meu peito, do centro do meu peito, né, fica mais um pouquinho para a esquerda, né? Mas vamos colocar que é o centro do seu peito. Quanto mais eu estiver conectado comigo, mais fácil é de eu ativar essa coragem para eu fazer aquilo que eu tô deixando de fazer. Porque eu sei que no fundo, tem pelo menos um plano, uma meta, um objetivo que você está, o quê? Procrastinando. O que é procrastinação? Você, né, empurrar com a barriga, deixar para depois, deixar para amanhã, deixar a vida me levar, né? Eita mantra que consome ótimas ideias. Eu sempre comento, eu repito muito para vocês, né? Não são as guerras que matam mais, não são as doenças que matam mais, mas é a procrastinação. Quantas ideias você teve e você não aplicou nenhuma para o seu próprio bem, ou mesmo para ajudar outras pessoas, né? É isso que mata a humanidade. Que os bons, né, sempre ficam quietos, calados, ao invés de tomarem a própria decisão, que na verdade deveria ser proativa. Mas por que você está esperando? Quem que você está esperando? Um mentor espiritual? Né, um Messias? Uma luz? Deus, Buda, Krishna lá, aparecendo, o grande arquiteto do mundo aparecendo na sua frente? Para que você está esperando? Entendeu? Você já tem todas as competências. Essa é a coragem madura. Porque você já tem todas as competências, você não vai adquirir de fora para dentro. Quando você faz esse resgate, né, e aqui no caso, até um dos nossos intuitos, né, na criação do podcast, dos cursos, mentorias, livros que nós escrevemos, é relacionado a isso. É a você o quê? Cada vez mais potencializar quem você é, em essência. E em essência, você é uma pessoa corajosa, sim. Você é uma pessoa que, se quisesse, né, eu vou usar aqui no caso o passado, né, o pretérito. Então, se você quisesse, você já teria chegado onde você gostaria de chegar, né? Pretérito imperfeito subjuntivo, né? Se você quisesse. Se você quisesse, já teria se fundamentado, né, criado, já teria anos à frente. Há um ano atrás, nossa, olha o quanto que eu cresci. Mas não, você não fez nada ainda. Você está esperando o quê, sabe? E essa é a coragem que, na verdade, você precisa desenvolver. E é de uma hora para outra? Não. Talvez por você está acostumado com a sua zona de conforto, do jeito que tá, e tá bom, né? Talvez você não tenha o que a gente conceitua bastante aqui de ambição, né? Que não é ganância. Ambição é expansão, né? E ganância por ganância é só a fome pelo poder, pelo dinheiro, acabou.
né? A ambição que é de você expandir. É como uma árvore que está sempre crescendo, o universo está sempre expandindo, né? Suas células, né, estão sempre expandindo. Então, assim, se você não está expandindo, você está morrendo. Então, um grande alerta que eu quero dar para você nessa lei: seja corajoso, mas não que você vai se tornar. Use a coragem para você, entendeu? Talvez o verbo usar seria melhor, porque já é uma competência dentro de você, mas você não está utilizando, tá bom? E até para te ajudar em relação a isso, nessa compreensão, a gente criou um livro digital, um e-book, para te ajudar que chama Bíblia da Lei da Atração. Né? Para você saber mais, clica no primeiro link da descrição. Lá você vai ter um passo a passo. São mais de 400 páginas que a gente criou com muito carinho para você, para ter do A, né, ao Z, vamos dizer assim, todos os caminhos para você entender como a lei da atração pode te ajudar nesse processo, tá bom? Aqui, só rolar um pouquinho para baixo, clica no primeiro link que vai ter mais informações de como você pode adquiri-lo, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.